Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Bora comigo? Vamos lá para o nosso vídeo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são esportes eletrônicos, também conhecido como e-sports, tá? A gente vai entender como que surgiu essa ideia e qual é a história desses esportes eletrônicos. Primeiro, para início de conversa, né? Os e-sports, né? Esses esportes eletrônicos, eles podem ou não ser considerados esportes? Será que eles têm a mesma característica dos esportes normais que nós conhecemos? Ou será que realmente eles são esportes? Vamos entender então um pouquinho sobre a história, como que eles evoluíram, né? Como que surgiram e como que evoluíram, para daí a gente poder responder essa pergunta. Então olha só, desde os primeiros jogos eletrônicos, era possível identificar jogadores que levavam esse tipo de conteúdo muito a sério, que encaravam o videogame como uma atividade competitiva, não só como uma atividade de entretenimento. Então eram aqueles jogadores que buscavam assim estabelecer recordes nos jogos, ou o famoso zerar determinado jogo, completar todo aquele jogo, tá? Então esses jogadores, eles encaravam esses videogames, os jogos de videogame ou os jogos eletrônicos, realmente como uma competição, não como algo simplesmente de entretenimento. E eles buscavam sempre melhorar a sua performance dentro do jogo, tá? Então, o arcade, ele surgiu lá na década de 1970. Olha que interessante. Nessa década, se você queria jogar, né? Se você queria experimentar os jogos eletrônicos, você não ia conseguir fazer isso na sua casa. Você ia ter que sair de casa, ir num lugar que se chamava fliperama, e lá naquele lugar é que você encontraria as máquinas de jogos eletrônicos, as famosas arcades ou arcades, certo? Se você assistir, tem um desenho animado que se chama... Puxa, esqueci o nome do desenho animado agora, mas até o final da aula eu me lembro, tá? Eu vou lembrar ainda. Detona Ralph, lembrei, viu? Se você assistir o desenho animado Detona Ralph, você vai ver um pouquinho essa questão dos videogames, das máquinas de arcades, certo? Então, olha só, o que era essa máquina de arcade? Uma plataforma eletrônica que permite ao usuário acessar um jogo eletrônico específico. Gente, era uma máquina grande, grande mesmo, tá? Muito grande, não tinha como ter na sala de casa, certo? E ela acessava um jogo eletrônico. Então, para cada jogo, tinha que ter uma máquina imensa daquelas, certo? Normalmente, essa máquina funcionava ao custo de algumas moedas. Isso a gente falando nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como que funcionavam os fliperamas? Você passava antes num caixa, trocava o seu dinheiro por umas fichas específicas, tá? Umas fichinhas redondinhas assim, no formato de uma moeda, e daí eram essas fichas que você depositava nas máquinas, todas as máquinas usavam a mesma ficha, então você depositava na máquina essas fichas. Então, para um determinado jogo era uma ficha, para um outro jogo que era mais popular, mais disputado, eram 2, às vezes até 3 fichas que você tinha que pagar, e daí você podia liberar aquele jogo para você jogar, ok? Então, esses foram os primórdios dos jogos eletrônicos. Então, as máquinas de arcade foram um sucesso absurdo, porque ali, de fato, 2 pessoas estariam competindo para ver quem era o melhor. Então, existia essa possibilidade de 2 jogarem o mesmo jogo, um contra o outro, tá? Existia a opção de você jogar sozinho contra o computador, por exemplo, mas também tinha a opção de você jogar em 2. Olha essa imagem aqui, ó, como você tem o local aqui, ó, o lugar para 2 jogadores na máquina, tá? O que era isso? Você tinha ali uma alavanca que parecia como se fosse um manche, tá? Que era onde você colocava os movimentos do teu personagem, para frente, para trás, para os lados.
e alguns botões que era onde você tinha a função, por exemplo, de golpes, de tiros, né? Aquelas funções mais especiais. Então você jogava com as duas mãos. Uma mão ficava no manche, movimentando, naquela alavanca, movimentando o personagem, e a outra mão nos botões, aonde você utilizava ali os golpes, né? As armas, fazia as outras funções do teu personagem, ok? Então, isso resultou numa arrecadação de dinheiro gigantesca. Essas máquinas arrecadaram muito dinheiro. E o pessoal começou a ver que isso era um bom negócio, tá? Então, os locais, esses fliperamas, né? Os estabelecimentos comerciais que disponibilizavam essas máquinas, eles perceberam que aquilo era uma boa fonte de renda e eles começaram a ter algumas ideias sobre explorar mais isso. Então, esses estabelecimentos começaram a organizar campeonatos, fornecendo, né, dando premiações para os melhores jogadores. Então, esses fliperamas organizavam torneios em volta de um determinado jogo. Então, você ia lá, se inscrevia naquele torneio e se você vencesse, fosse o vencedor do torneio ou ficasse bem classificado, você receberia um prêmio. Muitas vezes esse prêmio era em dinheiro também, tá? Os primeiros jogos a serem disputados de maneira competitiva por meio de torneios e campeonatos foram jogos nessas máquinas de arcades, ok? Daí a gente teve o início da década de 80 e tivemos o primeiro campeonato mundial de videogames, tá? Na década de 80 já vão surgir os primeiros consoles dos videogames, tá? Com alguns jogos que a pessoa podia jogar em casa. Mas começou a se organizar essa questão dos torneios, ela continuou. E então foi organizado o primeiro campeonato mundial de videogame. E os recordes dos videogames, de alguns jogos mais tradicionais, eles foram publicados no Guinness Book, o livro dos recordes. O que é o Guinness Book? É uma publicação que existe desde a década de 50. É um livro mesmo real, hoje já tem também a versão eletrônica desse livro, e todo ano sai uma nova edição atualizando alguns recordes, tá? Então ali você encontra os recordes esportivos e outros recordes aí muito loucos, né? Por exemplo, a pessoa mais com mais idade no mundo, a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, né? Então todos esses são recordes, né? E alguns recordes bem bizarros, por exemplo, quem consegue cuspir mais longe, né? Então tem alguns recordes assim bem estranhos. Mas é uma publicação que desde a década de 50 vem aí estabelecendo essas marcas, né? As melhores marcas da humanidade. E até hoje, vocês estão vendo ali, tem a foto da edição, né? Uma imagem da edição de 2021, tá? Se você buscar aí, quiser saber um pouquinho mais, pode até buscar na internet aí, Guinness Book, você vai conhecer um pouquinho mais da história dessa publicação que vem acompanhando, né, a nós, humanidade, já há algumas décadas. Então, o Guinness Book, na década de 80, registrou os primeiros recordes dos jogos eletrônicos, né, dos jogos de videogame. Daí, vamos para o nosso primeiro exercício da aula, tá? O que eram, então, as arcades? Alternativa A, uma plataforma eletrônica que permitia ao usuário acessar um jogo eletrônico específico. Alternativa B, uma plataforma eletrônica para conectar diversos jogadores ao mesmo jogo. C, plataforma eletrônica presente nos atuais consoles para videogame. É algo bem atual. E D, uma plataforma eletrônica que permitia ao usuário o acesso a diferentes jogos eletrônicos, tá? Leia novamente com atenção o nosso exercício, responda que um tempinho nós voltamos para corrigir.
Vamos para a correção, então, desse nosso exercício? O que eram as arcades? Então, as arcades eram uma plataforma eletrônica que permitia ao usuário acessar um único jogo eletrônico específico, né? Aquelas máquinas grandes que davam acesso a apenas um jogo. Na década de 80, surgiu nos Estados Unidos a Twin Galaxies. Tá? Ela foi criada em 1981, é uma organização norte-americana que foi considerada a autoridade máxima em registro de recordes de jogos para videogame pelo mundo. Então, o objetivo dela era fazer esse registro dos recordes. Vocês viram que primeiro os recordes saíram lá no Guinness Book, né? Depois disso foi criada aí a Twin Galaxies para fazer esse registro, tá? Mas ela também formou o US National Video Game Team. O que é isso? A equipe nacional de jogadores de videogame dos Estados Unidos, né? Então, a gente já olha só, a gente está falando se os jogos eletrônicos podem ser considerados esportes. Então, aqui a gente já está vendo a organização de uma equipe nacional de jogadores de videogame. Então, essa é uma característica comum a quê? Aos esportes que nós estamos vendo aparecer aqui, surgir nos jogos eletrônicos, nos jogos de videogame, ok? Então, a Twin Galaxies, ela fez a primeira competição, ela organizou a primeira competição daí internacional de videogames, né? Ela teve essa função, esse desafio de organizar essa competição. Foi um evento muito noticiado pela mídia na época, né? Nós estamos falando aqui dos anos 80, quando ainda não tínhamos a internet como temos hoje. Então, todos os jogadores tinham que ir até o local para jogar, certo? E aqui começou a elevação do status dos jogadores de videogame, tá? Que começaram a ser conhecidos como celebridades nessa época. Então, eles começaram a ficar famosos por serem bons jogadores de videogame. Olha só, essa então foi a primeira equipe da Twin Galaxies, tá? E olha que interessante, nessa imagem do lado aqui, né? A resolução não está tão boa, mas estão vendo que cada um deles está na frente de uma das máquinas de arcade, porque cada um era específico naquele jogo, era o campeão, vamos dizer assim, daquele jogo, daquela máquina, tá? E para cada jogo tinha uma máquina, ok? Depois disso, nós tivemos a popularização dos jogos eletrônicos. Essa popularização se deu principalmente pelo quê? Primeiro, pelos consoles. Aqui a gente não pode deixar de esquecer do Atari, que foi um dos primeiros consoles que puderam ser levados para casa das pessoas. Então, você comprava o videogame, levava para sua casa e, através daquela tecnologia dos cartuchos, conseguia, né, jogar vários jogos diferentes através daquele equipamento. Então, foi um equipamento revolucionário, né, para a popularização dos videogames. E também os PCs, os computadores pessoais. Porque antes disso, os computadores eram imensos, maior do que a geladeira da sua casa, por exemplo, tá? Mas os PCs, eles conseguiram, a tecnologia diminuiu o tamanho dos computadores para uma torre bem menor. E isso permitiu que os computadores pudessem ir para a casa das pessoas, né? Então, o fato de você ter o computador na sua casa e você ter o videogame na sua casa, isso popularizou os jogos eletrônicos. Sendo assim, né, surgiu um novo tipo de esporte. Nos anos 2000, os jogos eletrônicos começaram a ganhar uma forma, um formato bem mais parecido ao do esporte, né? Hoje houve esse avanço da tecnologia, não só nos equipamentos, mas também com a chegada da internet, permitindo, né, que várias pessoas, através da internet, pudessem jogar online. Então, jogadores de diferentes lugares do mundo poderiam estar reunidos num mesmo jogo, tá? Jogando um contra o outro. Então, não haveria mais essa necessidade de transporte dos jogadores, tá? E acabou que empresas gigantescas, principalmente as empresas que eram ligadas ao avanço dessas tecnologias,
começaram a investir em torneios e jogos competitivos, porque eles viam aquilo como uma boa forma de explorar, de levar para a mídia a sua marca, tá? Organizações começaram a contratar, né, principalmente essas empresas, essas equipes, essas organizações começaram a contratar os melhores jogadores de videogame. Então, se tem um contrato, esses jogadores começaram a ser jogadores profissionais, certo? Eles começaram a ganhar salários, alguns ganharam moradia e também uma estrutura melhor para treino, equipamentos mais avançados para que eles pudessem desenvolver o treinamento deles, tá? E começaram a se formar várias ligas online, principalmente por conta da internet, né? Com o advento da internet, nós temos o surgimento das ligas online, tá? Então, os jogadores atingiram status de jogadores profissionais, assim como os esportistas, tá? Então, um jogador de videogame começou a ter um status parecido como, por exemplo, um jogador de basquetebol ou de algum outro esporte, tá? As ligas e torneios começaram a ser realizados por grandes organizações. Surgiu até uma FIFA dos e-esportes, que organiza atualmente, essa FIFA dos e-esportes, organiza um torneio mundial de seleções, né, dentro daquele jogo conhecido, talvez pela maioria de vocês, que é o FIFA, né, com seleções ali participando, né, como na Copa do Mundo de futebol, tá? E a grande finalidade era de expor as grandes marcas do ramo da tecnologia. Então, olha a nossa imagem ali, ó. Todas essas empresas, todas essas marcas atuam nesse ramo de desenvolvimento e de venda de tecnologia e viram na possibilidade do eSports divulgar ainda mais a sua marca, ok? Segundo exercício nosso, então, por que entendemos os esportes eletrônicos como um novo tipo de esporte? Então, aquela nossa primeira resposta, aquela nossa primeira pergunta, nós já respondemos. Sim, os esportes são um novo tipo de esporte. Por quê? Por que a gente pode afirmar isso? Alternativa A, os esportes eletrônicos não devem ser considerados novos esportes. Alternativa D, porque são regidos e organizados pelas mesmas instituições em que organizam os esportes tradicionais. Alternativa C, porque os jogos simulam partidas e disputas dos esportes tradicionais. E D, devido à sua forma de organização, competição e tratamento dos jogadores. Tempinho para você responder, a gente volta lá.
Retornamos, gente. Vamos para a nossa correção? Então, por que nós entendemos que os esportes eletrônicos, eles podem ser considerados como um novo tipo de esporte? A resposta está lá na alternativa D. Devido à sua forma de organização, naquele formato de ligas e de entidades organizando, parecido com o que acontece nos esportes tradicionais, pela sua forma de competição e também o tratamento que os jogadores recebem, certo? Então, tudo isso aproxima e faz com que a gente possa considerar os esportes também um novo tipo de esporte. Revisando, então, os esportes eletrônicos são competições de jogos eletrônicos de nível profissional que ocorrem em uma plataforma digital, né? Então, o competidor, o esportista, ele não está lá fisicamente, sim numa plataforma digital. Eles formam hoje uma indústria que agrega competidores, times, desenvolvedoras de games e várias empresas patrocinadoras. Então, isso faz com que a gente entenda que sim, os esportes são hoje um novo tipo de esporte. Ok? Vejo vocês em breve. Tchau, pessoal!